Bem-vindos ao Meu Tesouro Financeiro. Hoje vamos analisar um tema que preocupa não apenas economistas, mas todos os brasileiros. A dívida pública do Brasil que, segundo o mais recente relatório de projeções fiscais do Tesouro Nacional, está fora de controle. Fiquem até o final para entender as consequências para o seu bolso e o futuro do país. E não esqueça de deixar o like. O relatório divulgado este mês traz um cenário alarmante. A dívida pública bruta do governo federal, conhecida como DBGG, poderá atingir um pico histórico de 84,3% do PIB em 2028. Isso representa uma piora significativa em relação às projeções anteriores, que indicavam um pico menor em 2027, com 81,8% do PIB. Todas as projeções para os próximos anos foram revisadas para cima, mostrando uma trajetória de deterioração fiscal sem precedentes. Para analistas de mercado ouvidos por veículos de comunicação especializados, esses números são um sinal vermelho. Especialistas em economia não têm dúvidas. O Brasil está ficando sem tempo, alertam. Segundo eles, pelo andar da carruagem fiscal, o país está chegando a um ponto em que a reversão saudável dessa porcentagem será impossível. A situação é agravada pela taxa de juros do Banco Central, atualmente em 15%, que torna o Brasil o segundo país com a maior taxa de juros reais do mundo, perdendo apenas para a Turquia. Essa combinação de dívida crescente e juros elevados já chamou a atenção das agências de classificação de risco. Em maio deste ano, a Moody's rebaixou a perspectiva da nota de crédito do Brasil de positiva para estável, citando 3 fatores preocupantes: progresso lento nas reformas estruturais, rigidez dos gastos públicos e, principalmente, preocupação com a capacidade de pagamento da dívida. Mas o que essa dívida elevada significa para o brasileiro comum? Economistas consultados explicam que os efeitos vão além dos números. Para além de efeitos claros na inflação, taxa de juros e no câmbio, contingenciar a dívida também envolve de duas uma: o desmonte de recursos, o que afeta diretamente o bem-estar da população, ou o aumento de despesas tributárias, portanto, idem. Em outras palavras, ou cortamos investimentos essenciais ou pagamos mais impostos. As projeções do mercado são ainda mais pessimistas que as do governo. Segundo o sistema de expectativas de mercado do Banco Central, a expectativa para 2025 é que a relação dívida-PIB chegue a 80% e para 2035 a 93,5%. A instituição fiscal independente do Senado apresenta um cenário ainda mais sombrio. Até 2035, a dívida deve chegar a 124,9% do PIB. Diretores da FI, Instituição Fiscal Independente do Senado, alertam para um estrangulamento absoluto em 2027. 100% do orçamento da receita disponível será tomado por despesas obrigatórias. Não haverá nenhuma margem para discricionariedade, argumentam. As atuais regras para o controle das contas públicas são, segundo eles, insustentáveis. Mas como chegamos a essa situação? O Tesouro justifica a piora pela diferença na grade de parâmetros macroeconômicos, com projeções de taxa de juros, câmbio e inflação mais altos. Desde o último relatório, a Selic subiu de 12,25% ao ano para 15% ao ano, e a inflação chegou a 4,83% em 2024, com projeção de 5,07% para este ano. Analistas de corretoras de renome apontam que o problema vai além dos juros elevados. Essa incapacidade de reação só ocorre pela rigidez orçamentária do governo federal. Eles citam as projeções de déficit para este ano, previstas em 26,3 bilhões de reais, apesar da meta de déficit zero. Grande parte das despesas com precatórios não são contabilizadas para o cumprimento da meta, com 45,3 bilhões de reais autorizados a serem pagos fora da meta em 2025. O governo tem tentado estabilizar o déficit através do aumento da arrecadação federal, como visto no aumento do IOF. A arrecadação pública vem aumentando. Em 2024, subiu 9,5%, atingindo um recorde histórico de 2,7 trilhões de reais. No entanto, como destacam especialistas de uma instituição de ensino superior, o problema do país não é a falta de arrecadação, e sim o estancamento da despesa. O arcabouço fiscal aprovado em 2023 apostava que o crescimento da receita traria o equilíbrio fiscal. Mas, depois de 2 anos, não tem ninguém no mercado, e acredito dentro do governo, que acredite que ele tenha fôlego.
Os especialistas são unânimes. Para estancar a ferida, o país precisará de uma reforma estrutural de enxugamento de gastos. Segundo o FI, seria necessário gerar um superávit primário de 2,1%, pressupondo uma taxa de juros em torno de 4 a 5% e um crescimento médio de 2,2%. Economistas renomados sugerem algumas medidas concretas. Primeiro, o congelamento do crescimento real do salário mínimo atrelado aos benefícios, que poderia gerar economia de 25 bilhões de reais por ano. Segundo, o respeito ao teto constitucional para remunerações de servidores públicos, economizando entre 4 e 5 bilhões anuais. Terceiro, a redução de renúncias fiscais, que poderiam gerar economia de 30 bilhões de reais. Somando estes gastos, os supersalários e o congelamento do ganho real dos benefícios, o déficit primário de 2025 estaria praticamente zerado, sem lançar mão de novos impostos. Além disso, especialistas defendem que o pagamento da dívida seja feito o mais cedo possível. À medida que ela sobe, o percentual do PIB pago em juros também será maior. Caso nada seja feito, as perspectivas são sombrias. Membros da FI alertam que, mantidas as atuais condições, as despesas continuarão crescendo, as receitas caindo e se estabilizando, o déficit se agravando e, como consequência, o Brasil irá se deparar com um crescimento exponencial da dívida pública. Sua previsão é contundente. Em 2027, o próximo presidente da República terá fatalmente um encontro marcado com uma profunda reestruturação fiscal. O Brasil está, portanto, em um momento decisivo. A dívida pública não é apenas um número em relatórios econômicos. Ela afeta diretamente a vida de todos os brasileiros, através de juros mais altos, impostos mais pesados e menos investimentos em áreas essenciais. A hora é agora, antes que a situação se torne irreversível. Gostou desta análise? Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para receber mais conteúdos como este. Compartilhe esse vídeo com quem precisa entender a gravidade da nossa situação fiscal. Até a próxima e fiquem com Deus!